Imagine a situação de uma pessoa física ou jurídica que levou anos ou talvez mais de uma década litigando contra a fazenda pública e, no momento de receber o valor da condenação via precatório, descobre que não vai receber esse valor porque a fazenda pública, pode ser a União, ou Estado, ou município, teria constituído um crédito, por exemplo, de imposto de renda, caiu na malha fina e esse crédito do processo administrativo fiscal seria compensado com o valor do precatório. Aquele valor do precatório que levou anos em um processo judicial para constituir. Seria possível a Fazenda Pública fazer essa compensação, esse encontro de contas, nesse processo judicial em que foi expedido o precatório? E a resposta do Supremo Tribunal Federal, no tema 558, foi negativa. Portanto, a Fazenda Pública não vai poder fazer essa compensação, mas fica até o final para você compreender tudo que envolve essa questão. A gente tem na Constituição Federal, o artigo 100, parágrafos 9º e 10º, que o parágrafo 9º foi incluído pela Emenda Constitucional 62 e passou a prever essa compensação que eu falei, né? Que é o abatimento do valor a ser pago via precatório. Precatório é a ordem judicial para pagamento de condenações judiciais que já transitaram em julgado, tá certo? Então, uma vez expedido o precatório, porque a Fazenda Pública foi condenada judicialmente, será abatido do valor do precatório, valor de débitos inscritos ou não em dívida ativa, constituída pela Fazenda Pública devedora daquele precatório, certo? Então, é o que prevê o parágrafo 9º do artigo 100 da Constituição Federal. Na verdade, esse parágrafo 9º já passou por uma nova redação, que agora passou a dizer que não é caso de fazer uma compensação, mas de apenas se depositar numa conta judicial o valor, que é o valor correspondente a esse crédito que a Fazenda Pública tem em relação à parte autora do processo, né, que vai receber o precatório, portanto, o credor do precatório, seria apenas depositado em juízo para se deliberar posteriormente sobre o destino desse valor, né? E ocorre que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade tanto da redação dada pela Emenda Constitucional 62, 2009, que incluiu esse parágrafo 9º, como também da redação dada pela Emenda Constitucional 113 de 2021. E agora o STF, portanto, está reafirmando essa posição no tema 558 para dizer que é impossível essa compensação. Isso por quê? No caso, a gente tem aí um conflito, né, um encontro de contas entre um crédito reconhecido judicialmente, que é o do crédito precatório, com um crédito apurado administrativamente. Então, esse crédito apurado judicialmente aqui já passou por um longo processo judicial e também pode ter passado já por um processo administrativo também, mas o fato é que já foi submetido a um processo judicial, então, portanto, tem coisa julgada. E aqui o outro crédito foi apurado apenas administrativamente. Então, esse encontro de contas aí, com um crédito que foi apurado apenas administrativamente, seria um obstáculo à efetividade da jurisdição, porque tem uma decisão judicial e aí vem uma decisão administrativa que reconhece um crédito e vai, de certa forma, desfazer os efeitos da decisão judicial. E o principal fundamento talvez seja, na verdade, o princípio da isonomia, porque a possibilidade inversa não existe. Ou seja, não é possível que numa execução fiscal, por exemplo, uma pessoa diga que não vai pagar a execução fiscal porque tem, por exemplo, um pedido de restituição de imposto de renda pendente de análise pela Receita Federal, tá certo? Então, se a pessoa, no caso o contribuinte, não pode alegar isso em relação ao fisco, não poderia o fisco alegar isso em relação ao contribuinte. Então, foi esse o principal fundamento, na verdade, para o STF entender pela inconstitucionalidade da compensação de crédito de precatório com débito do credor do precatório com a Fazenda Pública, tá certo?
Além disso, temos outros fundamentos, como a separação de poderes, né? Porque, como eu disse, é uma decisão administrativa contra uma decisão judicial, né? Além da questão do contraditório e devido processo legal, porque dessa decisão administrativa não teve ainda necessariamente todo o contraditório que já aconteceu no processo judicial. Então, a gente vê então que há uma vedação de compensação já direta e feita unilateralmente, como eu disse. Mas ainda cabe a possibilidade de penhora de crédito de precatório, porque o crédito precatório é um crédito como qualquer outro, né? Então, porque a pessoa demandou contra a Fazenda Pública, ganhou e vai receber no dia que for pago esse precatório. Então, como ele tem esse crédito, em tese, esse crédito pode vir a ser penhorado, pode ser realizada a chamada penhora, inclusive no rosto dos autos, né? Quando a cobrança, por exemplo, é feita em outra demanda. Então, é possível, por exemplo, que a pessoa tenha demandado uma ação contra a União, por exemplo, tenha sido expedido um precatório em favor dela, mas que existe também uma execução fiscal contra o autor dessa primeira ação. E aí é possível que a União, na execução fiscal, peça pela penhora do precatório nessa primeira ação para fazer o pagamento do débito da execução fiscal. Mas aí você vê que é uma situação já bem diferente, porque ele vai ter todos os meios de defesa dentro da execução fiscal. Mas, de outra mão, esse valor do precatório seria também bloqueado e não seria liberado até que assim fosse deliberado pelo juiz da execução fiscal, nesse caso, né? Também seria possível, inclusive, essa penhora para pagamento de qualquer débito de outras naturezas também, por exemplo, um débito trabalhista ou de qualquer outro credor, se o credor tiver conhecimento sobre a existência desse crédito em precatório, em tese, é possível fazer essa penhora. Inclusive, o caso, que foi o caso paradigma do Supremo Tribunal Federal nesse tema 558, era um caso do TRF4 que negou a substituição da penhora, que era uma penhora imóvel, por um precatório. E o STF, portanto, manteve essa decisão do TRF4. Mas, em consulta à jurisprudência do TRF4, eu vejo que, atualmente, o entendimento do TRF4 é no sentido de que cabe, em tese, a indicação, né, de crédito precatório para fins de penhora. No entanto, no caso de substituição de penhora, ele não é, o crédito de precatório não é tratado como dinheiro, tá certo? Ele é tratado como um outro crédito. Portanto, pela ordem aqui do artigo 835 do CPP, que diz a ordem de preferência legal para a penhora, o dinheiro está na primeira posição, como eu imagino que vocês saibam, né? E os outros direitos estão na última posição. Isso significa que, por exemplo, se existe um bem imóvel dado em garantia, ou mesmo um veículo, um carro, por exemplo, nesse caso, o veículo ou o imóvel teria preferência em relação ao precatório. Então, pelo entendimento atual do TRF4, que foi até quem decidiu o caso paradigma do recurso extraordinário analisado no tema 558, em tese ainda cabe penhora de precatório, que é diferente da compensação de precatórios. E talvez a penhora de precatório se aproxime mais da redação dada ao parágrafo 9º do artigo 100 da Constituição pela Emenda Constitucional 113. No entanto, há uma distinção, porque nesse caso aqui é uma penhora que é determinada em outro processo judicial e não mediante mera constituição de crédito pela Fazenda Pública no âmbito administrativo. E no julgado, o STF apontou a existência de precedentes anteriores sobre o tema. Eu já mencionei, né, que essa inconstitucionalidade dos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 já foi analisada em ações declaratórias de inconstitucionalidade, que foram as de número 4.357 e 4.425, que analisaram à luz da redação dada pela emenda 62 de 2009, e a ADI 7.064 analisou à luz da emenda constitucional 113 de 2021, certo? O julgamento foi unânime e, como eu disse, no caso concreto, se tratava de uma execução fiscal em que a União já tinha uma penhora de imóvel e pediu a substituição
por um precatório. E, no caso, foi deferida essa substituição pelo juiz e o TRF4 indeferiu pela inconstitucionalidade da compensação de créditos, afastando, portanto, a substituição. Pelo entendimento atual do TRF4, como eu disse, também seria provavelmente indeferida essa substituição, porque já havia a penhora de imóvel, então, pela ordem de preferência, o imóvel estaria na frente do precatório, porque seria uma penhora de créditos, certo? Então, provavelmente, se fosse decidido hoje pelo TRF4, seria indeferido também, não apenas pela inconstitucionalidade da compensação, como também pela ordem de preferência. E, portanto, o STF manteve a decisão do TRF4 que indeferiu a substituição. E a tese fixada está assim redigida, né? A compensação dos créditos na Fazenda Pública inscritos em precatórios, prevista nos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 da Constituição Federal, incluídos pela emenda 62 de 2009, viola frontalmente o texto constitucional, pois obsta à efetividade da jurisdição, desrespeita a coisa julgada material, vulnera a separação dos poderes e ofende a isonomia entre o poder público e o particular. E eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostaram, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!